no Evangelho de João, capítulo 14. Nós iremos ler do verso 19 ao verso 24. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 19 ao verso 24. Queria pedir que você se coloque de pé mais uma vez, para que possamos juntos acompanharmos a leitura da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 19 ao verso 24. Evangelho de João, capítulo 14, verso 19 ao verso 24, diz assim a palavra do Senhor: Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Vamos mais uma vez orarmos ao Senhor, meus amados. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, queremos pedir que o Senhor aplique a palavra que acabamos de ler nessa noite à vida da igreja, à vida daqueles aqui presentes, à vida dos que nos ouvem. Senhor, que Tu possas falar conforme a Tua vontade, porque é ela que é boa, perfeita e agradável. Senhor, o que Te pedimos nessa noite, meu Pai, é que o Senhor seja glorificado na proclamação da Tua palavra, é que o Senhor Jesus seja o centro daquilo que aqui for ensinado, for proclamado. Fala a vida de cada um, Senhor, pois necessitamos ouvir a voz do Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Podem sentar, queridos. Meus amados irmãos, amar ao Senhor significa guardar a Sua palavra. É o que o Senhor Jesus está dizendo aqui nesse texto. No domingo passado, nós lemos e ouvimos do verso 16 ao verso 18. E nós já sabemos que o contexto aqui, meus amados irmãos, é um contexto de alerta aos discípulos, porque dali a algumas horas o Senhor Jesus seria entregue nas mãos dos homens para ser morto. Mas o contexto também é de uma despedida. Então, o Senhor Jesus passa a confortar os seus discípulos acerca do que estava para acontecer. Então, o foco nesse capítulo 14, meus amados irmãos, é não somente confortar aqueles discípulos que estavam prestes a prosseguirem a vida sem Jesus Cristo fisicamente presente, mas, além disso, temos aqui ensinamentos preciosos para a nossa caminhada cristã. Por exemplo, o que trata o verso 19 ao verso 24. Se nós amamos ao Senhor, a palavra dele tem que estar em nós. E não apenas isso,
nós devemos guardá-la. É o que o apóstolo João, que é o autor desse evangelho, escreve. E João escreve por volta do ano 89 a 90 depois de Cristo. E o objetivo de João, que nós estamos também estudando nos cultos de sã doutrina na quinta-feira, o Evangelho, o quarto Evangelho, sabemos que o objetivo de João, irmãos, é que o mundo creia que Jesus é o enviado, é o Filho de Deus que desceu do céu, que Jesus é o Messias. E esses versos que nós acabamos de ler, meus irmãos, eles tratam então desse alerta aos discípulos. Se vocês me amam, vocês devem guardar a minha palavra. Se vocês me amam, vocês têm e vocês guardam a minha palavra. Aqui também, meus amados irmãos, o Senhor diz que por meio do seu Espírito, Ele estaria sempre presente na vida dos discípulos. Não nos esqueçamos, irmãos, aqueles que amam ao Senhor, aqueles que nasceram de novo, eles têm a palavra de Deus e eles aguardam, ou seja, eles buscam obedecê-la. É isso que o Senhor Jesus está afirmando. Essas pessoas, elas são amadas por Ele e pelo Pai. E somente os que pertencem ao Senhor, irmãos, é que podem guardar as palavras de Cristo. E eles só podem fazer isso por causa da ação, da habitação do Espírito Santo, que é justamente o que trata os versos anteriores. Do que Jesus vai falar um pouquinho antes, que não nos deixaria órfãos, que voltaria para o Pai, mas enviaria outro Consolador, ou seja, o Espírito Santo que habita naqueles que pertencem ao Senhor. O Senhor, irmãos, continuava a confortar os seus discípulos, pois a sua hora estava para chegar, e ele sabia disso. A hora que ele seria entregue nas mãos dos homens. O que o Senhor está dizendo é: no Consolador, no Espírito, eu voltarei para vocês, não fisicamente, mas espiritualmente, para que aqueles que me amam, não apenas vocês, os discípulos, mas todos os que me amam, saibam que estarei para sempre com vocês, não para o mundo, mas para os que amam ao Senhor. Vamos lá no verso 19, acompanhe aí na sua Bíblia. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Perceba que Jesus faz uma ligação muito clara entre ele e os que lhe pertencem, os seus discípulos. Ele está dizendo que ainda por um pouco o mundo não me verá mais, mas vós, vocês, os discípulos, me vereis. Por quê? Vocês me verão porque eu vivo, e porque eu vivo, vocês viverão. Se nós vemos e se nós vivemos, é por causa do Senhor. E é interessante, irmãos, porque o verso inicia dizendo: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Esse ainda por um pouco aí, meus irmãos, está cada vez mais diminuindo, encolhendo. Cada vez mais o tempo está se aproximando. E os discípulos não teriam mais Jesus presente fisicamente. Não era mais uma quinzena. Esse ainda há pouco não era mais nem uma semana. Isso porque muito provavelmente já é quarta-feira, possivelmente à noite. Só teriam aquela madrugada, mas a quinta. Porque na madrugada da quinta para a sexta, o Senhor Jesus é traído por Judas e entregue nas mãos dos homens. Na sexta-feira pela manhã ele vai para aquela cruz e ele morre. E depois disso, o mundo, que é definido aqui pelo Senhor Jesus, se você observou o verso 24, o mundo aqui são as pessoas que não o amam, que não guardam a sua palavra. Depois disso, essas pessoas não o veriam mais fisicamente. Os discípulos, espiritualmente, observarão Jesus, verão o Senhor. Por quê? Porque o Espírito do Pentecostes em diante, ele fará com que essas pessoas, com que seus seguidores,
Se lembrem, e não apenas isso, mas pratiquem os ensinamentos de Cristo com respeito a si mesmo, de modo que não esqueçam, de modo que suas vidas fiquem marcadas pela vida de Jesus. Naquele curto espaço de tempo de 3 anos, em que o Senhor esteve ao lado daqueles homens, os ensinou, os serviu, e o principal, ensinou a eles o que é amar a Deus. Ensinou a eles que amar a Deus significa guardar a palavra de Deus. Ora, meus irmãos, só podemos ver Jesus espiritualmente. E para isso é necessário estar vivo. Os discípulos, eles poderão ver ou observar Jesus porque eles estão vivos. Eles estão vivos espiritualmente porque Cristo vive neles. É isso que o texto está dizendo. Vós, ainda por um pouco que o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis. Por quê? Porque eu vivo. E porque eu vivo, vós, a igreja, os discípulos, vivem também. Irmãos, o Senhor Jesus, em sua própria pessoa, Ele é o caminho, a verdade e a vida. É sempre a causa da vida espiritual nossa. Se nós temos vida espiritual, é porque Cristo nos dá pelo seu Espírito. Isso permanece. Por isso que nós temos o Senhor. Por isso que nós vivemos, porque Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas é interessante que quando Ele diz, porque eu vivo, vós também vivereis. Isso, meus amados irmãos, fica mais firme, mais claro, mais objetivo na vida deles depois do Pentecostes, quando a promessa do Espírito é cumprida, quando o Espírito Santo é enviado ao povo de Deus, à igreja do Senhor. Porque eu vivo, vós também vivereis. O mundo não verá mais Jesus quando Ele partir. E o mundo aqui, as pessoas ali que foram contemporâneas do Senhor. Por quê? Porque mesmo tendo visto a Ele, não deram ouvido a Ele. Mesmo tendo visto Jesus, não creram nele. O mundo é o oposto dos discípulos, irmãos. Os discípulos creem. Os discípulos têm vida espiritual. Os discípulos amam ao Senhor. Os discípulos guardam a palavra. Eles vivem porque Jesus vive. Então, assim como o Filho está no Pai e o Pai no Filho, nós também estaremos em Jesus e Ele em nós. É o que nós vamos ver no próximo verso. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. É o que diz o verso 20. Naquele dia, ou seja, o dia em que Cristo retornou vivo para eles. Irmãos, o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, Ele é visto e contemplado pelos discípulos. Não foram pelos incrédulos, pelo mundo que não creu nele. Esse novo tempo após a ressurreição, e começando com o derramamento do Espírito Santo lá em Pentecostes, é caracterizado pelo reconhecimento e a alegria daqueles que têm um relacionamento com o Pai e com o Filho. Naquele dia, no dia que eu ressuscitar, naquele domingo de manhã, vós conhecereis que eu estou em meu Pai. E vocês em mim, e eu em vocês. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui, irmãos? Ele está falando de 2 relacionamentos. Jesus está no Pai. Jesus está em nós e nós também estamos nele. Certamente que esses 2 relacionamentos, eles não são iguais, idênticos. Por quê, meus irmãos? Porque entre o Pai e o Filho existe basicamente uma unidade em essência. E essa unidade entre o Pai e o Filho é absoluta. Ela não precisa de crescimento. Ela é perfeita. Por outro lado, irmãos, entre Jesus
e os crentes, quando ele diz aí na parte B do verso 20, e eu em vós. Naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai. Então a unidade, a união entre o Pai e o Filho é perfeita, é absoluta. Mas agora ele fala de uma outra unidade, que é e vós em mim e eu em vós. Então Jesus diz que está no Pai, mas também está nos discípulos. E os discípulos estão em Jesus. Então nós temos dois relacionamentos: Jesus e o Pai, Jesus e a igreja. Como eu disse, Jesus e o Pai é um relacionamento, é uma unidade de essência. É uma unidade, meus amados irmãos, de plena essência, absoluta, onde não precisa de crescimento. Mas o relacionamento entre o Filho, entre Jesus e os crentes, esse relacionamento espiritual, ou seja, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, essa união ela é passível de crescimento. A nossa vida cristã ela tem que crescer, ela tem que amadurecer, ela tem que chegar à plena estatura de varão perfeito, como diz as Escrituras. Se a união entre o Filho e o Pai é plena e absoluta, a união entre o Filho e a igreja precisa de crescimento por parte da igreja. Nós, irmãos, como igreja de Cristo, necessitamos crescer espiritualmente. E o exemplo para nós é justamente o primeiro relacionamento entre o Pai e o Filho. Um relacionamento perfeito, onde o que o Pai pede, o Filho obedece. Onde o que o Filho pede, o Pai concede. Irmãos, tão estreita é a relação entre Cristo e os crentes que, enquanto Ele é a videira, os crentes são os ramos. Enquanto Jesus é o pastor, a igreja, os crentes são as ovelhas. Eles são os membros do corpo do qual Jesus é a cabeça. Então veja que nós estamos unidos a Cristo. Como diz o verso 20, assim como Ele está no Pai, Ele também está em nós, e nós nele. Nós fomos unidos a Jesus, irmãos. E essa obra não foi feita por nossa própria vontade, não fomos nós que aceitamos a Jesus. Pelo contrário, Ele foi quem nos retirou do lamaçal do pecado e nos deu nova vida. Então a relação da igreja com Cristo deve ser um reflexo da eterna relação, da eterna união entre o Pai e o Filho. Esse é o exemplo para nós. Nós estamos em Cristo, irmãos. E aí no verso 21, o Senhor Jesus continua: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Irmãos, o alegre e obediente reconhecimento da soberania de Jesus e a consequente guarda dos mandamentos, dos preceitos, da palavra, isso é a prova de um discipulado genuíno. Isso é a prova de que alguém nasceu de novo, é um salvo, é um eleito. Ele se alegra em obedecer ao Senhor. Essa pessoa se alegra em guardar a palavra do Senhor, os mandamentos, os preceitos do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. As nossas atitudes definem quem realmente nós somos. Não são necessariamente as nossas palavras, são as nossas atitudes. São as nossas atitudes que vão dizer quem realmente somos. E a parte do Espírito Santo, irmãos, não é possível guardar esses preceitos. Guardar, ter e guardar, como diz o verso 21, os mandamentos do Senhor. Nós só podemos ter esses mandamentos e guardá-los mediante a ação do Consolador em nós. É esse o contexto em que está inserido esses versos. Lembrem-se que os versos anteriores
16, 17, 18, Jesus está falando que não nos deixaria órfãos, mas enviaria outro Consolador. O Espírito Santo, irmãos, é quem nos dá, é quem inculca na nossa mente, no nosso coração, os preceitos, a palavra de Deus. E muito mais do que isso, é Ele que nos ajuda a obedecê-las, a guardá-las. Observe que a mera posse desses preceitos não é suficiente. A pessoa ela tem de tê-los e guardá-los. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse o que me ama. Jesus não quer teoria, Jesus não quer palavras da nossa parte. Ele quer, primeiro, atitudes. Se nós amamos ao Senhor, irmãos, nós devemos guardar a palavra dele. Aquele que constantemente guarda os preceitos que ele tem como uma posse permanente, essa pessoa mostra que dessa maneira ela ama o Senhor. Mais uma vez, Jesus enfatiza a necessidade da prática habitual da obediência aos seus mandamentos como evidência de que o amor dos crentes por Cristo é verdadeiro. Irmãos, tem tantas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem crentes, mas a vida delas não condiz com as Escrituras. E Jesus já disse que haveria muitos falsos crentes, muitos falsos irmãos. Então nós devemos fazer essa pergunta a nós mesmos: Senhor, será que eu te amo verdadeiramente? E a resposta é: se você tem guardado os mandamentos do Senhor, sim. Nós temos os mandamentos? Sim. Nós temos guardado estes mandamentos? Sim. Isso é um sinônimo de que amamos a Deus. E é o fruto que produzimos que vai mostrar isso. Não são nossas palavras. Não é o que dizemos, mas o que fazemos. Não é o que saímos falando, mas como vivemos. Então, meus irmãos, nós temos aqui o Senhor Jesus enfatizando a necessidade da obediência aos mandamentos dele. E isso sim é uma evidência do amor que os crentes têm pelo Pai, pelo Filho. Lembre-se, irmãos, muitas pessoas se dizem crentes, mas o testemunho delas não condiz com as Escrituras. E é nisso que nós devemos parar, analisarmos e pensar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Observe que o tempo verbal da frase está no futuro. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Mas o amor do Pai, irmãos, não precede o nosso. Ou seja, não foi Deus quem nos amou primeiro para que depois pudéssemos amá-lo? Correto? Isso é verdade. Verdade que não somente, mas que também é exatamente o que o apóstolo João vai dizer na primeira carta, capítulo 4, verso 19. Nós amamos porque Ele, o Senhor, nos amou primeiro. Mas por que o amor de Deus não pode tanto preceder quanto seguir o nosso? Irmãos, isso é exatamente o que Deus faz. E esta é a sua beleza. Primeiro, ao preceder nosso amor, Ele cria em nós um desejo ardente de guardar os preceitos de Cristo. Depois, ao seguir nosso amor, Ele nos recompensa por guardá-los. Nada jamais poderá ser mais glorioso que esse arranjo. Ou seja, é Deus que nos ama primeiro. E quando nós descobrimos essa verdade, quando nós aprendemos isso, temos um desejo ardente de guardar os preceitos e os ensinamentos de Cristo. E aí sim, depois que descobrimos que o Senhor nos ama primeiro, há uma reciprocidade, ou seja, nós também passamos a amar ao Senhor. Isso é uma obra, irmãos,
feita pelo Espírito Santo no nosso coração. Humanamente falando, nós não conseguimos isso. Isso é feito pelo Espírito. O Espírito Santo habita nos verdadeiros crentes. E Ele vai sempre nos conduzir à palavra. E a palavra vai nos ensinar acerca do grande amor de Deus, de quem é o Senhor, do que Ele faz, de suas maravilhas. Percebam, meus irmãos, que do mesmo modo que a reciprocidade de vivência interior, lembra do verso 20? Jesus disse que estaria em nós e nós nele. Ou seja, há uma reciprocidade. Da mesma forma com relação ao amor do Senhor. Se nós o amamos, aquele que me ama vai receber amor do meu Pai. E eu também o amarei, e mais, e me manifestarei a essa pessoa. Há uma reciprocidade, tanto, meus amados irmãos, na vida espiritual, na vivência interior, eu estarei em vós, vós em mim, como também, verso 20, há uma reciprocidade no amor do Senhor por nós, mesmo sendo Ele primeiro que nos amou. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. Irmãos, o amor do Pai e o amor do Filho são um e o mesmo. Embora as duas pessoas divinas permaneçam distintas para si, Deus Pai e Deus Filho, são pessoas distintas, mas o amor de ambos é o mesmo. Então, do mesmo modo que esse amor pode ser resumido na bela expressão lá de Romanos 8:39, o amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o mesmo amor, é um só. Por isso que ele fala aqui no verso, na parte B do verso 21, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e também por mim. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Essa manifestação de Cristo ao crente, irmãos, é sempre no Espírito, por meio da palavra. Jesus se manifesta a nós pelo Espírito Santo, conforme a palavra ensina. Resumidamente, o que o Senhor Jesus está falando nesse verso 21, meus irmãos, é: as pessoas que me amam, as pessoas que amam a Jesus verdadeiramente, obedecem a sua palavra. Logo, a palavra, deve ser a regra de fé e prática desse povo, dessas pessoas, que é a igreja. Aquele que ama Jesus é o que guarda os seus mandamentos. E aquele que ama Jesus e guarda os seus mandamentos é aquele que é amado pelo Pai. É a estes, meus amados irmãos, que Jesus se manifesta. Nesse verso 21, temos uma bela descrição do apóstolo João do que é um crente verdadeiro, do que é um crente que nasceu de novo. E aí no verso 22, um dos discípulos interrompe Jesus e faz a seguinte pergunta, verso 22: disse-lhes Judas, não o Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Esse Judas, irmãos, primeiro, ele interrompe o Senhor. Mas ele não era o homem que havia acabado de deixar a casa onde eles estavam reunidos. Se você voltar aí no capítulo anterior, no verso 30, João 13:30, você vai ver que o Judas Iscariotes havia saído do lugar. Capítulo 13, verso 30 diz assim: ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. O texto está falando de Judas Iscariotes. Esse aqui era o outro Judas. Esse Judas, meus amados irmãos, era o Judas cujo sobrenome era Tadeu, e era conhecido também como Judas, filho de Tiago. Era um dos 12. Está lá em Lucas 6:16 e também em Atos 1:13. Mas a expressão particular a qual Judas deu uma interpretação errônea foi: ainda por um pouco e o mundo não me verá. E mais, e eu me manifestarei a ele, ou seja, aquele que me ama, e não ao mundo. Então Judas não entendeu isso. Senhor, mas tu vais se manifestar somente a nós, não é às outras pessoas, ao mundo. Quantas vezes as pessoas
pessoas interpretam as falas de Jesus errado, não é? Ou literalmente, como nós temos visto no Evangelho de João. Quantas vezes, meus irmãos, Jesus tinha falado claramente sobre a manifestação do Espírito e, portanto, em caráter espiritual. Judas, entretanto, estava pensando numa manifestação pública, por meio de grandes milagres. Qual é a pergunta de Judas, irmãos? Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde o Senhor vem, que está para manifestar somente a nós e não ao mundo? E Judas diz isso se lembrando do que Jesus havia falado nos versos 19 e 21. O que Jesus falou no 19? Ainda por um pouco e o mundo não me verá. E no 21? E eu me manifestarei a ele, ou seja, aquele que me ama, não ao mundo. Então isso não entrou na cabeça de Judas e certamente dos demais apóstolos. A pergunta de Judas, irmãos, nos faz lembrar o conselho dado pelos irmãos de Jesus ao próprio Jesus. Volte comigo aí algumas páginas, João capítulo 7. Aqui mesmo em João, volte lá no capítulo 7. Vamos ver qual foi o conselho dos irmãos de Jesus a ele em um determinado momento de sua vida. João 7, versos 3 e 4. Dirigiram-se, pois, a ele seus irmãos e lhe disseram: deixe este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. O que os irmãos de Jesus queriam era que ele agisse de maneira carnal. Era que Jesus se manifestasse ao mundano. E não era esse o objetivo de Jesus. Aqui é mais ou menos o pensamento de Judas: Senhor, o Senhor vai se manifestar a nós, se manifeste ao mundo. O que Judas, irmãos, tem em mente é o seguinte: Senhor, o que aconteceu? Que de uma maneira dramática o Senhor vai mostrar o teu grande poder somente a nós e não ao público em geral. E meus irmãos, a ocasião aqui era demasiada. O momento de Jesus ser entregue nas mãos dos homens estava chegando. Era uma ocasião muito séria para perguntas puramente especulativas. Então Judas não estava especulando, mas Judas estava dizendo: Senhor, manifeste-se ao mundo, pode não ser tarde demais, cause impacto, conquiste os aplausos, derrube a oposição dos fariseus, dos saduceus, do sinédrio. Parece que houve algo assim, irmãos, no espírito de Judas. E ele está um tanto insatisfeito com as palavras de Jesus, que nós vemos nos versos 19 e 21. Mas nos lembremos, irmãos, Jesus foi rejeitado pelo próprio povo. Portanto, ele não podia se manifestar a esse povo, a não ser que ele se manifestasse ao mundo com juízo. Então, na verdade, o fato de Jesus não se manifestar ao mundo demonstrou a sua misericórdia. Porque se ele tivesse feito isso, seria um juízo. Por isso que ele não se manifesta ao mundo, mas aos discípulos. Não há relato bíblico de que incrédulos tenham reconhecido Jesus após a ressurreição, mas somente os discípulos, o povo dele. Ele revelou-se à sua igreja e deixou a igreja no mundo para dar testemunho do amor de Deus. Jesus, irmãos, manifestou-se aos discípulos e não ao mundo. Lembre-se disso. Se Jesus se manifestasse ao mundo, seria para o juízo, uma vez que o mundo o rejeitou. A cada dia que passa, Jesus exerce sua paciência, ele estica a sua misericórdia, oferecendo ao mundo oportunidade para arrepender-se dos seus pecados. Então, Jesus continua no verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama,
guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Nós temos aqui, irmãos, uma sentença condicional. E a forma da sentença é no singular. Se alguém me ama, o que acontece? Guardará a minha palavra. Está no singular. Se alguém. Isso enfatiza a responsabilidade de cada discípulo de se perguntar se pessoalmente nós amamos verdadeiramente a Jesus. Esse amor, irmãos, tendo Jesus como seu objeto, recebe uma rica recompensa, que é que meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e a consequência disso, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. No Espírito. Perceba o contexto. Tanto o Pai como o Filho virão para aquele que ama o Senhor e farão dele o seu lar e habitarão nessa pessoa. Irmãos, é impossível amar a Jesus e não guardar a sua palavra, ou seja, ter e guardar seus mandamentos, seus preceitos, como diz o verso 15 desse mesmo capítulo 14. E é o Espírito Santo que nos ensina a amar a Jesus. O verso 23 fala dessa vinda. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Essa vinda de Jesus está se referindo principalmente ao Pentecostes, quando o Espírito vai ser enviado sobre a igreja. Então, esse viremos está no finalzinho do verso 23. Para esse discípulo ou discípula, e faremos nele morada, aponta para o Pentecostes e a presente dispensação, que recebe o cumprimento final na volta de Jesus, no novo céu e na nova terra. Aí está o cumprimento final. E por fim, meus irmãos, chegamos ao verso 24, que diz assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Jesus repete, só que agora de maneira negativa, com relação àqueles que não o amam. Se os que amam a Cristo têm a sua palavra e aguardam, o verso 24 diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Jesus está mostrando, irmãos, repetidas vezes, que ambas as proposições são verdadeiras. Primeiro, aquele que me ama guarda as minhas palavras. Segundo, aquele que guarda as minhas palavras me ama. Ambas estão no texto que nós lemos essa noite. E segue-se, logicamente, a que nós acabamos de ler. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. E o que são essas palavras? Elas podem ser vistas tanto separadamente, como muitos preceitos, como também, meus amados irmãos, podem ser vistas como uma unidade. Ou seja, a palavra de Cristo, seus ensinamentos, como uma regra para a doutrina e para a vida pessoal nossa, para a doutrina e para a vida da igreja. Se nós amamos o Senhor, irmãos, guardamos os seus mandamentos. A última parte do versículo diz que rejeitar os preceitos de Cristo é algo muito sério. O que diz no final do verso 24? E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, a última parte do versículo diz que rejeitar os preceitos do Senhor é algo muito sério. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. E as palavras que eu estou falando não são necessariamente minhas, mas do Pai que me enviou. Ou seja, irmãos,
essa pessoa, primeiro, essa pessoa que está rejeitando a palavra de um simples homem, mas de Deus, ela está, na verdade, dizendo não ao que o Pai diz por meio do Filho. E segundo, a essa pessoa o Senhor não se manifestará com seu amor, mas com sua justiça. Concluindo, queridos irmãos, o amor ao Senhor Deus, acima de todas as coisas, com todo o nosso ser, com todas as nossas forças e de todo o nosso coração, é traduzido em atitudes, não é em palavras. E essas atitudes significam ter e guardar os preceitos, a palavra de Cristo. Nossas atitudes diárias, elas têm demonstrado que realmente amamos ao Senhor? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Nós devemos confrontar a nossa fé. A forma como eu tenho vivido glorifica a Deus? Segundo, guardar os mandamentos de Cristo é a prova de amor a Ele. Este amor desperta o amor correspondente do Pai, cujo amor ao Filho é tal que Ele tem de amar a todos os que amam o Filho. Não há, irmãos, como ter os mandamentos e guardá-los, senão mediante a ação do Espírito Santo. É Ele que nos dá a capacidade de ter e de guardar os mandamentos do Senhor. Terceiro, o Senhor continua com o seu povo. O Senhor continua cuidando do seu povo. O povo que ama Ele. E por meio dos frutos tem provado isso ao mundo. A igreja verdadeira, por meio de seus frutos, não se corrompe. Ela está fundamentada na verdade. Ela está fundamentada em Cristo Jesus. Não só o Espírito habita no crente, mas o Deus que mora nele. Deus morando no crente ou na igreja, irmãos, torna ambos os templos santificados. Seja o templo como um todo, a igreja, seja o nosso corpo pessoal como moradia do Espírito Santo. Por fim, queridos, a presença de Cristo é muito real no meio do seu corpo. Sua operação pode ser percebida. E é o Espírito que age, convencendo do pecado, levando ao arrependimento, comunicando a certeza da salvação, concedendo a paz de Deus. Tudo isso, irmãos, é ação do Espírito que excede o nosso entendimento. Ele admoesta, ele conforta, ele exorta. E tudo isso em conexão com a palavra de Deus. É dessa maneira que Cristo tem prometido manifestar-se aos seus discípulos, mas não ao mundo. Que guardemos a palavra do Senhor, porque ela é vida. É guardando ela que demonstramos nosso amor a Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e guarde essa palavra em nossos corações. Vamos nos pôr de pé, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, graças te damos porque um dia o Senhor manifestou o teu Espírito Santo em nossa vida. O Senhor concedeu a presença habitadora dele em nós para sempre. Obrigado, Senhor. Que essa presença esteja na vida daqueles que ainda não te servem. Que o Senhor, Espírito Santo, trabalhe, levando o arrependimento, levando a fé, levando, Senhor, a convicção, a certeza de que necessita de arrependimento, de fé em Jesus para a vida eterna. Ó Deus, cumpre o objetivo para o qual a tua palavra é proclamada nessa noite, Senhor. Convertendo, exortando, renovando, corrigindo, restaurando vidas, meu Pai, e que nisso o Senhor seja glorificado. Senhor, no nome de Jesus, aplica a palavra aqui proclamada à vida de cada um aqui. O Senhor sonda e o Senhor conhece a necessidade de cada um, Senhor. Pai amado, nós pedimos a Ti, certos de que o Senhor nos ouve, apesar de nós. No nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor
Assim oramos e agradecemos. Amém e amém.